O ar daquela sala pequena, no posto de saúde de Serra do Ramalho, cheirava a álcool e a desespero. O meu, principalmente. A ventoinha no teto girava devagar, num esforço inútil contra o mormaço da tarde baiana, e cada volta parecia ecoar o redemoinho que se formava dentro da minha cabeça. Eu estava sentada numa cadeira de plástico duro, com as mãos suadas apertando a bolsa no colo, os nós dos dedos brancos como cal. Na minha frente, a doutora Cláudia, uma moça jovem com olhos que pareciam carregar uma pena imensa por mim, segurava uns papéis que tremiam um pouco. Dona Leonice, ela começou, e a voz dela era suave, quase um pedido de desculpas antecipado. Eu sei que isso é inesperado, para dizer o mínimo. Eu não respondi, apenas assenti com a cabeça, sentindo a nuca rígida. Inesperado era encontrar uma moeda de R$1 no chão. Inesperado era chover em agosto. Aquilo ali, o que aqueles papéis diziam, não era inesperado. Era uma zombaria do destino, uma piada de mau gosto que o universo contava às minhas custas. O exame de sangue confirmou o que a gente já suspeitava. Ela continuou, evitando meu olhar. E a ultrassonografia... Bom, ela nos deu mais detalhes. A palavra detalhes pairou no ar pesado da sala. Eu tinha 63 anos, viúva há 15. Uma mulher que já tinha fechado a fábrica, como se dizia por aqui. Uma mulher cujo corpo já tinha cumprido sua função, criado 2 filhos, amado um marido e agora só pedia um pouco de sossego e menos dor nas juntas. Mas a vida, essa danada, tinha outros planos. Detalhes? Minha voz saiu como um rangido de porta velha. Doutora Cláudia respirou fundo, como quem vai pular num rio fundo e frio. Ela virou o monitor do computador na minha direção. Na tela, uma imagem borrada em preto e branco. Um borrão de vida que mais parecia um erro de transmissão. Ela apontou com a ponta da caneta. Está vendo aqui, dona Nissa? Este é um saco gestacional. E este é outro. Ela moveu a caneta. E, bem, este aqui é o terceiro. Terceiro. 3. Trigêmeos. A palavra não fez sentido de imediato. Ela flutuou, sem peso, até bater com força contra a minha compreensão. A ventoinha no teto pareceu parar. O zumbido das moscas lá fora silenciou. O único som era o do meu próprio sangue pulsando nos ouvidos. Um tambor desgovernado anunciando o fim do mundo. Meu mundo, pelo menos. 3, sussurrei, e o ar me faltou. Senti uma tontura aguda, um véu branco descendo sobre os meus olhos. O chão pareceu se liquefazer, fugir debaixo dos meus pés. Calma, dona Nissa. Respire fundo, a doutora disse, sua voz agora distante. Mas como eu poderia ter calma? Aos 63 anos eu não estava apenas grávida. Eu estava carregando 3 vidas. 3. Era uma aberração, um castigo, um milagre torto. A cidade inteira já cochichava sobre a minha gravidez tardia. Imagine agora, a velha Nissa, a viúva de seu Geraldo, grávida de 3. Eu seria o novo circo da cidade, o assunto de todas as rodas de conversa, de todas as fofocas na feira, de todas as pregações na igreja. E então, como se a faca já não estivesse cravada até o cabo, a doutora Cláudia, com toda a sua delicadeza profissional, fez a pergunta que era a própria lâmina girando dentro da ferida. Dona Leonice, a gente vai precisar preencher a ficha completa, e para isso, a senhora precisa me dizer. Quem é o pai? Naquele instante, um nome me veio à mente. Um nome que eu vinha tentando empurrar para o fundo mais escuro da minha memória. Um nome que queimava na minha língua como veneno. E a imagem de um rosto, de um par de olhos que misturavam súplica e malícia, se formou na minha frente com uma clareza terrível. O ar se tornou rarefeito. Minha visão escureceu de vez, e a última coisa que ouvi foi a voz assustada da doutora chamando meu nome, enquanto a cadeira de plástico me cuspia para o abismo. Antes que eu conte como foi que essa fogueira começou de verdade, como cada graveto seco foi se juntando até formar uma labareda que quase me consumiu, quero pedir licença para um dedinho de prosa. Se você chegou aqui agora e gosta de uma boa história, daquelas que a vida escreve sem pedir licença, que vira a gente do avesso e depois remonta, talvez você goste de ficar por aqui. Considere se inscrever no canal, ajuda a minha voz e a de tantas outras Nissas por aí a chegar mais longe. É um jeito de dizer que a gente não está sozinha. Agora, voltemos à poeira vermelha da minha vida, ao tempo antes do chão sumir. Meu nome é Leonice Andrade de Barros.
mas desde que me entendo por gente, sou Anissa. Nasci e me criei aqui mesmo, em Serra do Ramalho, no oeste da Bahia, um lugar onde o sol não pede licença, e a chuva é visita rara, mas sempre bem-vinda. A terra aqui é vermelha, teimosa, e gruda na pele da gente, na alma. Acho que fiquei parecida com ela, teimosa. Minha casa é a última de uma ruazinha de terra batida, um pouco afastada do centro. Uma casa simples, de 3 cômodos, com um terreiro grande no fundo, onde crio minhas galinhas, e tenho uma pequena horta de coentro, cebolinha e pimenta. O muro é baixo, de bloco aparente, e a cerca do quintal é de arame farpado, onde estendo as roupas que lavo para fora. O cheiro de sabão de coco e de terra molhada, quando o sereno cai, é o perfume da minha vida. Fiquei viúva aos 48 anos. Meu Geraldo se foi de repente, um mal súbito no coração enquanto campeava o gado. Deixou um buraco no peito e 2 bocas para eu criar. Lúcia, a mais velha, e Marcos, o caçula. Trabalhei como merendeira na escola municipal por mais de 20 anos. Acordava às 4 da manhã para cozinhar o feijão, o arroz, a canjica. O cheiro do alho dourando no óleo era o meu despertador. Quando me aposentei, o dinheiro era curto, então comecei a lavar roupa para os fazendeiros da região. Minhas mãos, que um dia foram lisas, se tornaram um mapa de calos e rugas, cada linha contando a história de uma mancha tirada, de um lençol alvejado sob o sol inclemente. Meus filhos, graças a Deus, se criaram e foram buscar a vida em Brasília. Lúcia virou professora, casou, me deu 2 netas lindas. Marcos é mestre de obras, um homem de bem, trabalhador. Eles me ajudam com o que podem, mandam um dinheirinho todo mês, ligam nos domingos. Mas a verdade é que a casa, antes cheia de risada e briga de irmão, se tornou um eco da minha própria solidão. Eu sentia a falta do barulho, do cheiro de comida para um batalhão, da preocupação de filho que chega tarde. A gente cria os filhos para o mundo, mas ninguém nos prepara para o silêncio que eles deixam para trás. Minha rotina era um relógio que nunca se atrasava. Acordar com os galos, cuidar das plantas, lavar a roupa, fazer o almoço, assistir a novela da tarde, cochilar na rede na varanda e, ao fim do dia, sentar no batente da porta e ver o sol se pôr, pintando o céu de laranja e roxo. Aos domingos, botava meu melhor vestido e ia à missa. Era uma vida pacata, sem sobressaltos. Uma vida que eu achava que já estava escrita até a última página. Eu me via como uma árvore do sertão, um umbuzeiro. A casca grossa, curtida pelo tempo e pela seca, mas por dentro, ainda havia uma seiva, uma vontade de viver que teimava em não secar. Eu gostava de uma boa conversa, de rir até a barriga doer, de ouvir um forró no rádio. Mas na maior parte do tempo, eu era apenas Anissa, a viúva, a mãe de Lúcia e Marcos. Uma figura quase invisível na paisagem da cidade. Uma mulher que já tinha vivido suas grandes emoções e agora só esperava a velhice chegar de mansinho. Mal sabia eu que a vida ainda guardava para mim não uma marolinha, mas um maremoto, e que o epicentro desse terremoto chegaria de mansinho, com os pés empoeirados e um pedido de um copo d'água na boca. Foi numa tarde quente de maio, daquelas que o ar parece tremer sobre o asfalto, que ele apareceu pela primeira vez. Eu estava no quintal, tirando umas roupas secas da cerca, quando ouvi um chamado baixo, quase tímido, vindo do portão. Ô de casa, com licença. Olhei e vi um rapaz. Era magro, mas com os ombros largos de quem carrega peso, a pele queimada de sol, o cabelo preto e desalinhado, e uns olhos... os olhos dele eram de um castanho escuro, mas tinham um brilho que era uma mistura de cansaço e uma esperteza ressabiada. Tinha também uma tristeza funda, daquelas que a gente vê em cachorro de rua, uma carência de afeto que meu coração de mãe farejou de longe. Pois não, meu filho, respondi, ajeitando a bacia de roupa no quadril. Desculpa incomodar, minha senhora. Meu nome é Rômulo. Sou o sobrinho do seu Antenor, o vizinho da chácara de baixo. O pneu da minha bicicleta furou aqui na frente e a água que eu trazia acabou. A senhora não teria um copo d'água para me arrumar? A voz dele era mansa, educada. Tinha uns 28, 30 anos, no máximo. Usava uma calça jeans surrada e uma camisa de time de futebol já desbotada. Seu Antenor era um senhor de idade que quase não saía de casa. Eu não sabia que ele tinha sobrinho. Claro, meu filho. Entre.
Não fique aí no sol. Vou buscar uma água fresca para você. Ele entrou sem jeito, parando no meio do terreiro, como se tivesse medo de sujar o chão de poeira. Fui até a cozinha, peguei a jarra de barro que mantinha a água sempre gelada e enchi um copo grande de alumínio. Quando voltei, ele estava olhando para as minhas galinhas, que ciscavam tranquilamente. Bichinhas bonitas as suas, ele disse, pegando o copo com as 2 mãos. Ele bebeu tudo de uma vez, com uma sede que parecia vir de dias, o pomo de Adão subindo e descendo em seu pescoço. Obrigada. Quer mais? Se não for incômodo. Enchi o copo outra vez. Ele bebeu mais devagar, me olhando por cima da borda do copo. A senhora mora sozinha? Ele perguntou, e a pergunta, embora simples, me pegou de surpresa. Moro. Meus filhos moram longe, em Brasília. É duro, né? Ficar longe dos filhos. É, mas a gente se acostuma. Menti. A partir daquele dia, Rômulo começou a aparecer com mais frequência. Às vezes, era para pedir uma ferramenta emprestada. Outras, trazia um saco de mangas que tinha apanhado no caminho. Dizia que trabalhava de bico, em roças, fazendo cerca, capinando. Contou que seus pais tinham se separado, que a mãe morava em São Paulo e que ele vivia de favor na casa do tio. Eu comecei a sentir uma certa pena dele. Via nele um pouco do meu Marcos, um rapaz trabalhador, mas sem muita sorte na vida. Passei a convidá-lo para almoçar. Ele comia com um apetite de quem não via comida farta há tempos. Elogiava meu tempero, repetia o prato e conversava. Contava das dificuldades, dos patrões que não pagavam direito, da solidão. Ele tinha um jeito de me ouvir, de prestar atenção nas minhas histórias do passado, da minha infância, do meu casamento com Geraldo. Ninguém me ouvia daquele jeito há muito tempo. Meus filhos, quando ligavam, estavam sempre com pressa. A vida deles era uma correria. Rômulo não. Ele sentava na cadeira de balanço na varanda e ficava horas, só me ouvindo, com aqueles olhos tristes e atentos fixos em mim. Eu, na minha ingenuidade, na minha carência, vi naquela atenção um afeto quase filial. Comecei a tratá-lo como um filho postiço. Remendava suas camisas rasgadas, dava um prato de comida quente, oferecia um conselho, e ele, em troca, me dava sua companhia. Capinava minha horta, consertava uma telha quebrada, me ajudava a carregar as bacias de roupa pesada. Era uma troca que, na minha cabeça, era inocente. Eu lhe dava um pouco de amparo de mãe, e ele me aliviava um pouco do peso da solidão. Eu estava tão cega pela necessidade de me sentir útil, de cuidar de alguém, que não percebi a teia que estava sendo tecida ao meu redor. Não vi que naqueles olhos tristes não havia apenas carência, mas também um cálculo frio, uma esperteza que esperava o momento certo para dar o bote. A solidão é uma coisa engraçada. Ela não chega de uma vez, arrombando a porta. Ela entra pelas frestas, devagarinho. Primeiro, é o silêncio no café da manhã. Depois, é a sobra do almoço que dura 3 dias na geladeira. É a falta de alguém para comentar a novela, para reclamar do calor, para pedir que troque a lâmpada queimada do corredor. Minha casa, que um dia foi palco de tanta vida, tinha se tornado um santuário do silêncio. As paredes, que antes absorviam as risadas dos meus filhos, e as conversas com meu marido, agora pareciam devolver para mim o eco da minha própria respiração. À noite, o único som era o grilar dos insetos lá fora e o tic-tac do relógio na parede da sala, cada segundo um lembrete do tempo que passava, lento e vazio. Os domingos eram os dias mais difíceis. Era o dia da ligação dos meus filhos. Eu esperava por ela com uma ansiedade que chegava a doer no peito. Quando o telefone finalmente tocava, meu coração disparava. Oi, mãe. A bênção. Tá tudo bem por aí? A voz de Lúcia vinha sempre um pouco apressada, com o som das minhas netas brincando ao fundo. Tudo em paz, minha filha. E vocês? As meninas estão boas? Estão ótimas. Uma bagunça, como sempre. Mãe, tô ligando rapidinho que a gente tá de saída para um almoço. O dinheiro entrou aí direitinho? Entrou sim, minha filha. Obrigada. Que bom. Se cuida, tá? Te amo. Passa pra Marcos. A conversa com Marcos não era muito diferente. Ele era mais direto, perguntava da saúde, do dinheiro, e logo se despedia. Eu entendia. Eles tinham a vida deles, as preocupações deles. Eu era uma lembrança distante, uma obrigação afetuosa de domingo. Mas quando eu desligava o telefone, o silêncio que se instalava depois era mais pesado do que antes.
Era um silêncio cheio da vida que acontecia longe de mim. Comecei a conversar com as minhas galinhas, com os vasos de planta. Dava nome a elas. Tinha a Gertrudes, a Carijó mais brava, e a Filomena, a samambaia que ficava na varanda. Contava a elas as minhas mágoas, as minhas saudades. Elas eram ótimas ouvintes, nunca me interrompiam. Às vezes eu pegava o velho álbum de fotografias. As páginas amareladas guardavam a prova de que aquela casa já tinha sido um lar vibrante. Eu, com Lúcia e Marcos ainda pequenos no colo. Geraldo, com aquele sorriso largo, me abraçando na festa de São João. As fotos do casamento, dos batizados. Eu passava os dedos sobre os rostos congelados no tempo e sentia uma saudade que apertava a garganta. Saudade não só das pessoas, mas da mulher que eu tinha sido. A esposa, a mãe, a cuidadora. Quem era eu agora? Apenas a Nissa, a viúva, a avó de longe. Foi nesse deserto de afeto, nessa terra seca de companhia, que a presença de Rômulo se tornou um oásis. Ele preenchia o silêncio. A chegada dele era anunciada pelo barulho da sua bicicleta na estrada de terra. A voz dele, pedindo licença no portão, era música para os meus ouvidos. Ele me trazia de volta um propósito: fazer um café mais forte, do jeito que ele gostava. Preparar um almoço caprichado. Ter alguém para quem contar as novidades da cidade, mesmo que fossem pequenas. Você viu? Dona Elvira pintou a casa de azul celeste. Ficou uma coisa medonha. E ele ria, uma risada gostosa, que fazia os olhos dele brilharem. Eu me apeguei àquela companhia, como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. Ele era a minha ligação com um mundo que parecia ter me esquecido. Era a prova de que eu ainda servia para alguma coisa, que meu cuidado ainda era necessário, que minha comida ainda era apreciada, que minhas histórias ainda eram ouvidas. Hoje, olhando para trás, vejo com clareza a armadilha. A minha carência era a isca, e a atenção dele, o anzol. Eu estava tão faminta por um pouco de calor humano que não percebi que estava sendo cozida em fogo brando. A solidão me deixou cega, surda e, o pior de tudo, vulnerável. E foi nessa vulnerabilidade que a tempestade se formou, silenciosa e traiçoeira, pronta para desabar sobre a minha cabeça. O céu naquele dia de setembro já anunciava a desgraça. Passou a tarde toda cinzento, pesado, um calor abafado que prometia água. E ela veio no finalzinho da tarde, sem aviso. Primeiro, um vento forte, que levantava a poeira vermelha do chão e fazia as folhas das árvores dançarem desesperadas. Depois, o primeiro relâmpago cortou o céu, seguido por um trovão que fez tremer as janelas da minha casa. Eu estava terminando de recolher as últimas peças de roupa do varal quando a chuva desabou. Não foi uma chuvinha mansa, de encher cisterna. Foi um pé d'água, um dilúvio, com pingos grossos e violentos que pareciam pedras caindo do céu. Corri para dentro, encharcada, e mal fechei a porta. A luz piscou 2 vezes e se foi. A escuridão foi total, acompanhada apenas pelo som da tempestade lá fora. Tateei pela cozinha até encontrar as velas e o isqueiro na gaveta. Acendi uma e a luz amarela e trêmula dançou pelas paredes, criando sombras assustadoras. Eu não gostava de ficar sozinha no escuro. Trazia de volta medos de infância, histórias de assombração que os mais velhos contavam. Foi quando ouvi as batidas na porta, fortes, urgentes. Meu coração deu um pulo. Quem poderia ser numa chuva daquelas? Quem é? Gritei, a voz um pouco trêmula. Sou eu, Dona Nissa. O Rômulo. Abre aqui, por favor. Respirei aliviada. Fui até a porta e abri uma fresta. Ele estava ali, completamente ensopado, o cabelo grudado na testa, tremendo de frio. Menino, o que você faz nesse tempo? Entre, entre. Puxei-o para dentro e fechei a porta contra o vento. Ele pingava no chão da sala, formando uma poça aos seus pés. A chuva me pegou no caminho, ele disse, batendo o queixo. Eu estava vindo para cá, trazer umas goiabas para a senhora. Ele me mostrou um saco plástico, com as frutas amassadas. Deixe de história, menino. Vá tomar um banho quente antes que pegue uma pneumonia. Tem uma toalha limpa no banheiro e umas roupas do meu falecido Geraldo no guarda-roupa. Devem servir em você. Ele hesitou por um instante. Depois assentiu. Enquanto ele estava no banho, coloquei mais uma vela na mesa da cozinha e pus um pouco de café para esquentar no fogão a lenha, que eu sempre mantinha preparado para emergências. O cheiro do café se misturou com o da chuva e da terra molhada,
criando um ambiente acolhedor. Ele voltou vestindo uma calça de moletom e uma camisa de Geraldo. Ficaram um pouco largas, mas serviram. O cabelo molhado, penteado para trás, lhe dava um ar mais jovem, mais vulnerável. Sentou-se à mesa em silêncio enquanto eu lhe servia uma xícara de café quente. Obrigado, dona Nissa. A senhora me salvou. Besteira. Agora tome seu café. Ficamos ali, em silêncio, por um tempo. O único som era o da chuva batendo no telhado de zinco e o crepitar da lenha no fogão. Lá fora, um relâmpago iluminou tudo por um segundo, e o trovão que veio em seguida foi tão forte que senti a casa vibrar. Instintivamente, dei um pequeno pulo na cadeira. Ele percebeu meu susto. A senhora tem medo de trovoada? Um pouco, admiti sem graça. Minha mãe também tinha. Quando eu era pequeno, ela me abraçava bem forte até a chuva passar. A voz dele tinha uma nota de melancolia. Naquele momento, na penumbra da cozinha, iluminados apenas pela vela, ele não era o rapaz esperto da rua. Era só um menino com saudade da mãe. E eu não era a velha viúva. Era só uma mulher com medo da tempestade e da solidão. A linha que nos separava, a linha da idade, do respeito, ficou embaçada. Ele estendeu a mão sobre a mesa e tocou a minha. A mão dele era áspera, de trabalhador, mas o toque foi suave. Não precisa ter medo. Eu estou aqui. O calor da mão dele na minha foi um choque. Um calor que eu não sentia há anos. Levantei os olhos e encontrei os dele. Na luz da vela, a tristeza em seu olhar parecia ter se transformado em outra coisa. Uma intensidade. Um desejo que me assustou. E por um instante fugaz, me lisonjeou. Eu deveria ter puxado a minha mão. Deveria ter me levantado, dito que já era tarde, que era melhor ele ir dormir no sofá. Mas eu não fiz. Fiquei ali, paralisada por aquele toque, por aquele olhar, pela carência que gritava dentro de mim. O que aconteceu depois foi como um sonho confuso. Um movimento levou a outro. Uma palavra levou a um toque mais ousado. A tempestade lá fora e a tempestade dentro de mim se fundiram. E naquela noite escura, movida por uma solidão abissal e por uma necessidade tola de me sentir viva de novo, eu cometi o maior erro da minha vida. Um erro que geraria não uma, mas 3 consequências. A chuva parou em algum momento da madrugada. Quando acordei, os primeiros raios de sol entravam tímidos pela fresta da janela, trazendo consigo o cheiro de terra molhada e mato limpo. Por um instante, senti uma paz. Mas então, a memória da noite anterior caiu sobre mim como um lençol pesado e úmido. Virei-me na cama e o lugar ao meu lado estava vazio. Havia apenas o amassado no travesseiro e um cheiro que não era o meu, nem o de Geraldo. Um cheiro de suor, de pele jovem e de erro. Sentei-me na cama, o corpo doendo, não de prazer, mas de vergonha. A luz da manhã parecia me acusar, expondo cada ruga, cada mancha na minha pele, cada fio de cabelo branco. O que eu tinha feito? Levantei-me, vesti meu roupão e fui, pé ante pé, até a sala. Ele não estava lá. A porta da frente estava entreaberta. Fui até a cozinha. A xícara de café que ele usou estava na pia. As roupas molhadas dele não estavam mais no banheiro. Ele tinha ido embora. Sem uma palavra, sem um bilhete. Tinha desaparecido na calada da noite, como um ladrão. E foi isso que eu senti, que algo me havia sido roubado. Não a minha honra. Essa bobagem que os antigos tanto prezavam. O que ele roubou foi a imagem que eu tinha de mim mesma. A imagem da viúva respeitável, da avó digna. Em uma noite de fraqueza, eu tinha trocado tudo isso por nada, por um alívio momentâneo para a minha solidão. O dia se arrastou. Tentei seguir minha rotina. Dei comida às galinhas, lavei a louça, varri a casa. Mas cada gesto era mecânico. Minha cabeça era um turbilhão. Eu repassava a noite, cada palavra, cada toque, tentando encontrar uma justificativa, uma desculpa. Foi a chuva? Foi o medo? Foi a carência? Foi a bebida? Mas eu nem tinha bebido. A verdade, nua e crua, era que eu tinha sido fraca. Tinha deixado a minha necessidade falar mais alto que a minha razão. Senti uma raiva imensa. Raiva dele, por ter se aproveitado da minha vulnerabilidade. E uma raiva ainda maior de mim mesma, por ter permitido. Como pude ser tão tola, aos 63 anos, agindo como uma adolescente deslumbrada. Nos dias que se seguiram, Rômulo não apareceu. Uma parte de mim se sentia aliviada. A outra, curiosamente, se sentia abandonada. Era um sentimento confuso, doentio. Eu queria que ele sumisse para sempre.
mas também queria que ele voltasse para dizer que aquilo tinha significado algo, para que eu não me sentisse tão usada. Cerca de uma semana depois, eu o vi de longe, no centro da cidade. Ele estava conversando com um grupo de homens, perto do bar. Ele riu de alguma coisa, uma risada alta, e deu um tapa nas costas de um colega. Nossos olhos se cruzaram por um segundo. Vi um flash de reconhecimento no rosto dele, seguido por um desvio rápido do olhar. Ele virou as costas para mim, como se eu fosse uma estranha. Pior, como se eu fosse um segredo vergonhoso. Naquele momento, o gosto de cinzas na minha boca se intensificou. Entendi que, para ele, eu não passava de uma história para contar aos amigos. Uma conquista bizarra. A velha Nissa. A humilhação me subiu pelo rosto, quente e vermelha. Decidi ali, parada no meio da rua, que aquela noite seria enterrada. Seria o meu segredo sujo. Ninguém nunca saberia. Eu voltaria a ser a dona Leonice de sempre, a viúva de seu Geraldo. Aquele deslize não definiria o resto da minha vida. Era um capítulo fechado, uma página virada. Eu me agarrei a essa decisão com todas as minhas forças. A vida, porém, é uma escritora teimosa. Ela não gosta de finais abruptos. E o capítulo que eu achava que tinha terminado era, na verdade, apenas o prólogo de uma história muito mais longa, complicada e dolorosa. A vida estava prestes a pegar a minha tentativa de ponto final e transformá-la em reticências, e depois, numa frase inteiramente nova e chocante. Passaram-se algumas semanas. A poeira daquela noite de tempestade começou a assentar na minha memória. Eu me esforcei para empurrar o episódio para um canto escuro da mente, trancá-lo e jogar a chave fora. Voltei à minha rotina, ao meu trabalho de lavar roupas, às minhas conversas com as galinhas. Rômulo não apareceu mais na minha porta, e quando nos cruzávamos na rua, ele desviava o caminho ou fingia não me ver. Era um acordo tácito de silêncio e distância, e eu era grata por isso. Mas então, meu corpo começou a me trair. Começou com um cansaço que não era o cansaço normal de quem passa o dia esfregando roupa na tábua. Era uma fadiga que vinha da alma, que pesava nas pálpebras e transformava minhas pernas em chumbo. Eu me arrastava pela casa, e a minha rede na varanda, antes um lugar de descanso, virou um refúgio constante. Deve ser a idade, eu dizia a mim mesma. Os 63 estão começando a pesar. Logo depois, vieram os enjoos. E não era qualquer enjoo. Eram ondas de náusea que me pegavam de surpresa, principalmente pela manhã. O cheiro do café forte, que eu sempre amei, de repente passou a me revirar o estômago. O cheiro do amaciante de roupas, o cheiro do alho refogando. Tudo parecia conspirar para me deixar mareada. Comecei a desconfiar, mas a ideia era tão absurda, tão fora de propósito, que eu a rechaçava imediatamente. Grávida, eu, era impossível. A natureza já tinha me dado o seu atestado de aposentadoria há mais de uma década. Minha menstruação tinha ido embora junto com a minha juventude. Era menopausa, com certeza. Ou algum problema de estômago. Uma virose. Qualquer coisa. Menos aquilo. Mas os sinais continuavam. Meus seios ficaram doloridos, sensíveis ao toque do tecido da blusa. Senti umas pontadas estranhas no pé da barriga. E uma vontade de comer coisas que eu não comia há anos. Um dia, me peguei com um desejo incontrolável de comer jaca mole com sal. Eu, que sempre detestei jaca. Foi Dona Elvira, minha vizinha e a maior central de notícias da cidade, que plantou a semente da dúvida de forma mais direta. Ela me viu na venda, comprando limão, e comentou: "Credo, Nissa, você tá com uma cara. Tá pálida, com umas olheiras fundas. Tá doente? É só um mal-estar, Elvira. Deve ser o calor." Ela me olhou de cima a baixo, com seus olhinhos de fuinha. Mal-estar de manhã, essa palidez? Sei não, hein? Isso aí tá me parecendo coisa de mulher buchuda. Ela riu, como se contasse a melhor das piadas. Eu forcei um sorriso, mas por dentro, gelei. A piada dela soou como uma profecia. A gota d'água foi numa tarde em que eu estava estendendo um lençol pesado no varal. De repente, a vista escureceu, as pernas bambearam e eu quase caí, me segurando na cerca para não ir ao chão. O coração disparou. A respiração ficou curta. Foi um susto. Um susto que me fez encarar a possibilidade que eu tanto negava. Com as mãos trêmulas, marquei uma consulta no posto de saúde. Inventei uma desculpa qualquer para a atendente. Disse que eram umas tonturas,
Coisa da pressão. Fui atendida pela doutora Cláudia, a médica jovem que tinha chegado à cidade há pouco tempo. Contei a ela os meus sintomas, omitindo, claro, a noite da tempestade. Ela me ouviu com atenção, mediu minha pressão, auscultou meu coração. Pode ser muita coisa, dona Leonice. Estresse, labirintite, alguma deficiência de vitamina. Mas, para descartar todas as possibilidades, por mais remotas que sejam, eu vou pedir um exame de sangue completo e um beta-HCG. Beta o quê? Perguntei, me fazendo de desentendida. É o exame que detecta o hormônio da gravidez, ela disse, com a maior naturalidade do mundo, como se estivesse falando com uma moça de 20 anos. Eu senti o sangue fugir do meu rosto. Doutora, mas isso é impossível. Eu não tenho mais idade para isso. Ela sorriu, um sorriso gentil. Na medicina, dona Nissa, a gente aprende a nunca dizer impossível. É altamente improvável, sim, mas já vi casos. Vamos fazer o exame só por desencargo de consciência, tudo bem? Eu assenti, incapaz de formular uma frase. Saí do posto de saúde com o pedido de exame na mão. O papel parecia pesar 1 tonelada. Eu andava pelas ruas de Serra do Ramalho como uma sonâmbula. O sol forte, o barulho das motos, as pessoas me cumprimentando. Tudo parecia distante, abafado. Dentro de mim, uma voz gritava em pânico. Aquele capítulo que eu tinha tentado enterrar estava voltando para me assombrar. E não era mais um fantasma. Era uma possibilidade real, crescendo silenciosamente dentro do meu corpo. Uma semente plantada pela minha própria fraqueza. Fiz o exame de sangue no laboratório da cidade vizinha, Bom Jesus da Lapa. Tive que pegar um ônibus lotado que balançava mais que rede em ventania. Durante toda a viagem, fiquei olhando pela janela a paisagem seca da Caatinga, mas não via nada. Minha mente era uma tela em branco, tomada pelo medo. A enfermeira que tirou meu sangue me olhou com uma curiosidade indiscreta, quando viu o pedido de beta-HCG. Tenho certeza de que ela pensou que havia algum engano. O resultado sairia em 2 dias. Foram as 48 horas mais longas da minha vida. Eu não dormi, não comi direito. A comida não descia. Parecia uma bola de angústia entalada na minha garganta. Eu tentava me convencer de que era um alarme falso, um erro do meu corpo, um engano da médica. Mas no fundo, uma parte de mim já sabia. A gente sente. O corpo da mulher tem uma sabedoria que a razão desconhece. Quando voltei a Lapa para buscar o resultado, meu coração batia tão forte que parecia querer sair pela boca. Peguei o envelope com as mãos trêmulas. Não tive coragem de abrir ali, na frente de todo mundo. Guardei na bolsa e voltei para o ponto de ônibus, sentindo o peso daquele papel como se fosse uma pedra. Só abri o envelope quando já estava em casa, sentada na minha cozinha, com a porta fechada. O sol da tarde entrava pela janela, iluminando a poeira que dançava no ar. Com os dedos rígidos, rasguei o envelope e desdobrei o papel. Meus olhos correram pelas palavras técnicas que eu não entendia, até encontrarem o que procuravam. Lá estava, em negrito. Resultado: positivo. Ed. E ao lado, um número, um valor altíssimo, com uma observação: valores sugestivos de gestação gemelar. Eu li e reli umas 10 vezes, esperando que as letras se rearranjassem e formassem outra palavra. Negativo. Mas elas não se moveram. Fiquei ali, parada, segurando aquela folha de papel que era a minha sentença. Um zumbido tomou conta dos meus ouvidos. Positivo. Gemelar. Grávida. De gêmeos. O desespero me atingiu como uma onda. Comecei a chorar. Um choro silencioso, de lágrimas quentes que escorriam pelo meu rosto e pingavam no papel, borrando a tinta. Não era um choro de alegria, como o que tive quando descobri que esperava Lúcia e Marcos. Era um choro de pavor, de vergonha, de desamparo. O que eu ia fazer? Como eu contaria para os meus filhos? Como eu enfrentaria o olhar da cidade inteira? A viúva Nissa, a mulher de respeito, grávida aos 63 anos. E de quem? Do rapaz que todo mundo via como um coitado, um Zé Ninguém. Eu seria a piada, o escândalo. Minha reputação, construída com tanto esforço ao longo de uma vida inteira, seria jogada na lama. A palavra gemelar me assustava ainda mais. 2. Como eu, com a minha idade, com a minha saúde já não tão firme, daria conta de criar 2 crianças? Com que dinheiro? Com que força? Levei o resultado para a doutora Cláudia no dia seguinte. Ela olhou o papel e depois olhou para mim, com uma mistura de surpresa e compaixão.
Eu suspeitava pelos seus sintomas, mas os valores estão realmente muito altos, dona Nissa. Por isso a observação sobre gestação gemelar. Precisamos fazer uma ultrassonografia para confirmar, para ver quantos são e se está tudo bem. A ultrassonografia foi o que me levou de volta àquela cadeira de plástico duro, àquela sala com a ventoinha lenta, ao momento em que o chão fugiu dos meus pés. Foi ali que a palavra gemelar se mostrou um eufemismo. Não eram 2, eram 3. Saí do posto de saúde naquele dia como uma alma penada. A notícia da minha gravidez, que até então era um rumor, um cochicho, agora tinha a confirmação de um exame, de uma imagem. E notícia em cidade pequena corre mais rápido que fogo em capim seco. Naquela mesma tarde, comecei a sentir os olhares. Passei na frente da mercearia e vi 2 mulheres pararem de conversar e me seguirem com os olhos, sussurrando por trás das mãos. Na farmácia, o atendente, que me conhecia desde menino, me tratou com uma formalidade fria. O ar ao meu redor parecia ter ficado mais denso, mais difícil de respirar. Eu não era mais a Nissa. Eu era a velha grávida, o fenômeno, o escândalo. E a pergunta que pairava no ar, nos olhos de cada pessoa que me via, era a mesma que a doutora tinha feito, a mesma que ecoava na minha cabeça sem parar. Quem é o pai? A pior parte de um segredo não é guardá-lo, é ter que revelá-lo. E para mim, o momento mais temido era a conversa com meus filhos, Lúcia e Marcos. Eles eram meu orgulho, a prova de que eu tinha feito algo certo na vida. A opinião deles, o respeito deles, era tudo para mim, e eu estava prestes a dinamitar tudo isso. Adiei a ligação por quase uma semana. Criei coragem numa noite de sábado, quando sabia que eles estariam em casa, mais tranquilos. Disquei o número de Lúcia com o dedo trêmulo. Meu estômago era um nó cego. Oi, mãe. Que surpresa a senhora ligar à noite. Aconteceu alguma coisa? A voz dela era alegre, despreocupada. Aquilo me partiu o coração. Não, minha filha. Quer dizer, mais ou menos. Preciso conversar com vocês. O Marcos está aí? Tá aqui sim, espera aí. Marcos, vem cá, é a mamãe. Ouvi o som dele pegando outra extensão do telefone. Oi, mainha, a bênção, tudo certo? A bênção, meu filho. Tudo vai. Respirei fundo, buscando um ar que não vinha. Filhos, eu preciso contar uma coisa para vocês. É muito difícil para mim, e eu peço que vocês me escutem com o coração aberto, por favor. Houve um silêncio do outro lado da linha. A mudança no meu tom de voz os alertou. Pode falar, mãe. A gente tá ouvindo, disse Lúcia, a voz já cautelosa. E então, eu contei. Comecei pelos sintomas, pela visita ao médico, pelos exames. Fui atropelando as palavras, querendo acabar logo com aquilo. Quando cheguei na parte da gravidez, minha voz falhou. Eu estou grávida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Durou uma eternidade. Eu podia ouvir a respiração deles. Chocada, do outro lado do fio. Mãe? Foi Marcos quem quebrou o silêncio. A voz dele era de incredulidade. Isso é alguma brincadeira? É piada? Quem me dera, meu filho. Quem me dera. Mas como? Lúcia perguntou, a voz um fio. Como isso é possível? A senhora não... Quer dizer, ela não conseguia completar a frase. Eu completei por ela. Eu não estou mais com o pai de vocês, eu sei. E não, eu não tenho mais idade para isso. Mas aconteceu. Aconteceu como, mãe? Marcos agora tinha uma nota de irritação na voz. As coisas não acontecem sozinhas. A senhora está com alguém? Está namorando e não nos contou? Não, meu filho. Eu não estou com ninguém. Então, pelo amor de Deus, me explica. Ele quase gritou. A vergonha me engoliu. Eu não conseguia contar os detalhes. Como eu, uma mãe, confessaria a meus filhos uma fraqueza daquelas. Uma noite de solidão e erro. Foi um deslize. Um erro. Uma única vez. Um erro com quem, mãe? Com quem? Lúcia insistiu, a voz já embargada pelo choro. O que as pessoas vão dizer? O que eu vou dizer para as minhas filhas? Que a avó delas... Meu Deus, mãe, que vergonha. A palavra vergonha me atingiu como um tapa, vindo da minha própria filha. As lágrimas que eu vinha segurando começaram a escorrer. E tem mais, sussurrei, sabendo que a próxima bomba seria ainda pior. Não é só um. São 3. Dessa vez, não houve silêncio. Houve um soluço alto de Lúcia e um palavrão abafado de Marcos. Trigêmeos! Marcos berrou. A senhora enlouqueceu? Perdeu o juízo de vez? Isso é impossível.
A senhora tá com algum problema, mãe? Algum tumor? Alguma doença que tá confundindo os exames e a sua cabeça? Eu queria que fosse, meu filho, mas eu vi na tela. São 3. A conversa se arrastou por mais meia hora. Um misto de acusações, choro e desespero. Eles me trataram como uma louca, uma irresponsável, uma adolescente inconsequente. Sugeriram que eu estava senil, que precisava de um psiquiatra. Perguntaram com uma raiva fria quem era o desgraçado que tinha feito aquilo comigo, e eu não tive coragem de dizer o nome. Quando desliguei o telefone, eu estava arrasada. A reação deles tinha sido pior do que eu imaginava. Eles não me ofereceram apoio, não me ofereceram compreensão, ofereceram-me julgamento e vergonha. Eu me senti completamente sozinha, mais sozinha do que nunca. Naquela noite, sentada na escuridão da minha sala, com o telefone mudo ao meu lado, eu entendi que a batalha que eu teria pela frente seria travada sem o meu exército. Meus próprios filhos tinham virado as costas para mim. Agora, era só eu. Eu e as 3 vidinhas que cresciam dentro de mim, testemunhas silenciosas da minha solidão e do meu medo. A cidade de Serra do Ramalho se transformou num tribunal a céu aberto, e eu era a ré. Onde quer que eu fosse, sentia os olhares me julgando, as cabeças se virando para cochichar quando eu passava. As conversas paravam abruptamente quando eu entrava num lugar e só eram retomadas, em sussurros, quando eu me afastava. Era uma tortura psicológica, lenta e constante. As fofocas, como ervas daninhas, brotavam em cada esquina. Diziam que eu tinha um amante secreto, um fazendeiro rico da região. Outros, mais maldosos, insinuavam que eu tinha pagado algum rapaz novo para me satisfazer. Havia até quem dissesse que eu estava mentindo, que tinha inventado a gravidez para chamar a atenção. Eu me fechei em casa. Saía apenas para o essencial. As idas à venda, à farmácia, se tornaram expedições a território inimigo. Eu andava de cabeça baixa, tentando me tornar invisível, mas o meu corpo, com a barriga que começava a despontar timidamente, me denunciava. A pergunta crucial, a peça que faltava no quebra-cabeça da fofoca, continuava a ser a identidade do pai. O nome dele era o segredo mais bem guardado e, ao mesmo tempo, o mais cobiçado da cidade. E foi numa tarde, enquanto eu varria a calçada, que a verdade veio à tona, não pela minha boca, mas pelo veneno da de outros. Dona Elvira, minha vizinha, aproximou-se do seu portão, fingindo regar umas plantas. "Boa tarde, Nissa", ela disse, com uma doçura que não enganava ninguém. "Boa tarde, Elvira. Muito trabalho por aí?" ela perguntou, mas seus olhos estavam fixos na minha barriga. "O de sempre." Ela fez uma pausa, e então soltou a bomba. "O povo anda falando, sabe? Uma língua que não cabe na boca. Dizem cada coisa." Ela parou de novo, esperando que eu perguntasse. Como eu não disse nada, ela continuou. "Andam dizendo que o pai dessas crianças é aquele rapaz, o sobrinho do seu antenor, o Rômulo. É verdade, Nissa?" O cabo da vassoura quase caiu da minha mão. Meu coração parou por um segundo e depois disparou. Como ela sabia? Quem tinha contado? "De onde você tirou essa asneira, Elvira?" Minha voz saiu mais fraca do que eu pretendia. Ela deu um sorrisinho vitorioso. "Ora, Nissa, a cidade toda já sabe. O próprio rapaz anda se gabando por aí, contando vantagem no bar, dizendo que domou a viúva, que você que correu atrás dele." As palavras dela foram como socos no meu estômago. Senti o ar me faltar, a humilhação me subir pelo rosto como uma febre. Então era isso. Ele não só tinha me usado, como agora se vangloriava do feito. Ele tinha me transformado numa piada, num troféu grotesco para exibir aos seus amigos. Não consegui responder. Apenas me virei, entrei em casa e bati a porta. Encostei as costas na madeira fria e escorreguei até o chão, as pernas tremendo. A revelação não veio de forma digna. Não foi uma confissão minha. Foi um boato sujo, espalhado pelo próprio culpado. Agora tudo fazia sentido. Os olhares de pena misturados com desprezo. Os risinhos abafados. Eles não estavam apenas chocados com a minha gravidez. Estavam rindo da minha desgraça, da minha ingenuidade. A velha que caiu na lábia do rapaz novo. A história era um prato cheio para a maledicência da cidade. O nome estava no ar. Rômulo, o rapaz dos olhos tristes. O coitado a quem eu tinha dado abrigo, comida e afeto. Aquele nome,
que eu tinha tentado enterrar, agora era sussurrado em cada esquina, carregado pelo vento seco de Serra do Ramalho, selando o meu destino como o da tola da cidade. A dor da traição era imensa, mas algo novo começava a borbulhar dentro de mim, por baixo do desespero e da vergonha. Era uma brasa pequena, quase apagada, a brasa da raiva. A revelação de Dona Elvira foi apenas a ponta do iceberg. Nos dias seguintes, os detalhes sórdidos da fanfarronice de Rômulo chegaram até mim como uma enxurrada de lama. Eram trazidos por amigas que vinham me visitar com falsas expressões de solidariedade, mas cujos olhos brilhavam de curiosidade mórbida, ansiosas para me contar as últimas novidades e ver a minha reação. Nissa, você não vai acreditar no que eu ouvi, começou uma delas, sentada na minha sala, bebendo do meu café. Dizem que o Rômulo contou pro pessoal da oficina que você ofereceu dinheiro para ele ficar com você. Isso é mentira, eu disse, a voz trêmula de indignação. Eu sei, amiga, eu sei, mas é o que ele anda espalhando. Outra veio com uma história ainda pior. Tinha ouvido na fila da lotérica que Rômulo se queixava de que eu o assediava, que ele só cedeu por pena. Ele estava invertendo a história, se pintando como a vítima, e eu como a velha desesperada e predadora. A minha casa, que antes era meu refúgio, se tornou uma câmara de tortura, onde cada visita, cada telefonema, trazia uma nova facada. Eu me sentia exposta, dissecada em praça pública. Minha intimidade, minha fraqueza, meu erro, tudo era agora de domínio público, distorcido e transformado numa caricatura grotesca. Mas o golpe final, o que transformou a minha raiva latente numa fúria incandescente, veio de uma fonte inesperada. Foi através do seu Afonso, o dono da venda onde eu comprava fiado. Ele era um homem sério, de poucas palavras, que me conhecia desde que eu era menina. Numa manhã, quando fui pagar uma parte da minha conta, ele me chamou para um canto. Dona Nissa, ele disse baixinho, sem me olhar nos olhos. Eu não sou homem de me meter na vida dos outros, a senhora sabe. Mas tem uma coisa que eu acho que a senhora precisa saber. Ele me contou que Rômulo e mais 2 amigos tinham estado na venda na noite anterior bebendo cachaça. E que no meio da bebedeira, Rômulo tinha revelado seu plano. Ele estava dizendo, todo cheio de si, que assim que as crianças nascessem, ia entrar na justiça. Não para pagar pensão, mas para receber. Seu Afonso disse, com o rosto contraído de nojo. Receber? Perguntei, sem entender. Sim. Ele disse que ia alegar que a senhora, por ter mais posses que ele, essa casinha, a aposentadoria, tinha a obrigação de ajudá-lo a criar os filhos, que ia pedir uma pensão inversa. E ainda disse que, se a senhora se negasse, ele ia pedir a guarda das crianças, porque a senhora, por ser velha, não teria condições de cuidar delas. Naquele momento, o chão não se abriu. Pelo contrário, ele se solidificou sob meus pés. O zumbido no meu ouvido parou. A tontura passou. Uma clareza fria e cortante tomou conta da minha mente. Aquele homem não era apenas um aproveitador. Não era só um mentiroso, um covarde. Ele era cruel. Ele não tinha se contentado em me usar, me humilhar e me abandonar. Agora, ele queria me destruir. Queria tirar o pouco que eu tinha. Queria usar os próprios filhos, o sangue do seu sangue, como arma contra mim. A tristeza, a vergonha, o medo. Tudo isso se evaporou, substituído por uma fúria gelada. A mulher assustada e chorosa morreu ali, no balcão da venda do seu Afonso. No lugar dela, nasceu outra. Uma mulher que tinha sido empurrada para o fundo do poço, mas que, ao invés de se afogar, encontrou no fundo a pedra firme para tomar impulso. Voltei para casa pisando duro. Cada passo era uma decisão. Ele não ia fazer isso comigo. Ele não ia transformar meus filhos, meus bebês, numa ferramenta de extorsão. Ele tinha mexido com a mulher errada. Ele podia ter despertado a minha fraqueza, mas agora ele iria conhecer a minha força. A força de uma leoa acuada, defendendo suas crias. Mesmo que elas ainda estivessem na minha barriga. A guerra estava declarada. E eu não ia mais ser a vítima. Eu ia ser a lutadora. Passei aquela noite em claro. Mas não foi uma noite de insônia e angústia como as anteriores. Foi uma noite de vigília, de planejamento. O fogo da raiva me mantinha aquecida e alerta. Sentei-me na minha cadeira de balanço na varanda, sob a luz da lua, e deixei a metamorfose acontecer. A Nissa, que se sentia culpada, que se envergonhava do seu corpo e do seu desejo, deu lugar a uma Nissa que se via como sobrevivente. A noite da tempestade não tinha sido um erro apenas meu.
Tinha sido um abuso da minha solidão, da minha confiança. Ele viu em mim uma presa fácil, e eu, na minha inocência, abri a porta do galinheiro para a raposa. Lembrei-me da minha mãe, uma mulher de Petrolina, arretada, que não baixava a cabeça para homem nenhum. Ela sempre me dizia: minha filha, nesse mundo a gente pode ter medo, mas não pode deixar que o medo nos paralise. Chore o que tiver que chorar, mas depois levante, lave o rosto e vá à luta, porque ninguém vai lutar por você. As palavras dela ecoaram na minha cabeça como um mantra. Eu tinha chorado o suficiente. Era hora de lavar o rosto. Ao amanhecer, tomei uma decisão. Eu não ia mais me esconder. Não ia mais andar de cabeça baixa. Eu ia enfrentar a situação de frente, com a dignidade que me restava. E a primeira coisa a fazer era confrontar o covarde. Mas não às escondidas. Seria em público. Onde ele me humilhou, seria desmascarado. Levantei-me, tomei um banho demorado e escolhi a minha melhor roupa. Um vestido florido, que eu geralmente usava para ir à missa. Um vestido que me fazia sentir decente, forte. Penteei meus cabelos grisalhos e os prendi num coque firme. Olhei-me no espelho do guarda-roupa, um espelho antigo, manchado pelo tempo. Vi o reflexo de uma mulher de 63 anos, com o rosto marcado pela vida e o corpo mudando para abrigar 3 novas. As olheiras ainda estavam lá, mas havia algo diferente no meu olhar. Uma determinação que eu não via há muito tempo. Era o olhar da minha mãe. Respirei fundo e toquei minha barriga, que já estava redonda e firme. Ninguém vai fazer mal a vocês, sussurrei. A mãe de vocês vai lutar, por mim e por vocês. Aquele gesto, aquele sussurro, selou um pacto. Eu não estava mais sozinha na minha luta. Eu tinha 3 motivos para ser forte. 3 corações batendo dentro de mim, dependendo da minha coragem. Saí de casa e caminhei em direção ao centro da cidade. Era sábado, dia de feira. O melhor lugar para o que eu planejava fazer. As ruas estavam cheias. O barulho das pessoas negociando, das crianças correndo, dos alto-falantes anunciando promoções. Era o palco perfeito. Eu sabia onde encontrá-lo. Ele sempre ficava perto da barraca de caldo de cana, conversando com o mesmo grupo de homens desocupados. Caminhei com passos firmes, o coração batendo forte, mas não de medo, de adrenalina. As pessoas abriam caminho para mim, me olhando com espanto. A Nissa que se escondia agora andava de cabeça erguida, olhando nos olhos de todos. Eu podia sentir os cochichos às minhas costas, mas eles não me atingiam mais. Eram apenas ruído de fundo. E então, eu o vi. Ele estava de costas para mim, rindo de alguma piada, com um copo de plástico na mão. Meu estômago revirou, mas eu continuei andando. Parei a poucos passos dele. Rômulo. Minha voz saiu clara e firme, mais firme do que eu esperava. O grupo silenciou. Ele se virou lentamente, a risada morrendo em seu rosto. Quando me viu ali, parada, com aquele olhar que eu tinha ensaiado no espelho, a cor sumiu de sua face. Ele empalideceu. A surpresa e o medo dançaram em seus olhos. A leoa tinha chegado para cobrar a conta, e a arena estava lotada para assistir. A feira de sábado em Serra do Ramalho é o coração da cidade. É ali que as notícias nascem, se espalham e morrem. O cheiro de pastel frito se mistura com o de fruta madura e o de peixe fresco. O som é uma colcha de retalhos de conversas, barganhas e música de carro de som. Naquele sábado, por um instante, tudo pareceu silenciar ao redor da barraca de caldo de cana. Os amigos de Rômulo recuaram um passo, como se a minha presença fosse uma corrente elétrica. Ele continuava parado, pálido, o copo de caldo de cana esquecido na mão. A multidão, percebendo que algo estava acontecendo, começou a se formar ao nosso redor, curiosa. Eu preciso falar com você, eu disse, mantendo a voz calma, mas carregada de uma autoridade que nem eu sabia que possuía. Ele engoliu em seco, olhando para os lados, procurando uma rota de fuga. Agora não dá, dona Nissa. Eu tô ocupado. Ele tentou se virar, mas eu dei um passo à frente bloqueando seu caminho. Não, vai ser agora. E vai ser aqui, na frente de todo mundo que ouviu as suas mentiras. Um murmúrio percorreu a multidão. Rômulo ficou ainda mais pálido. Eu não sei do que a senhora tá falando. Ele gaguejou. A arrogância de antes completamente desaparecida. Não sabe? Eu dei uma risada curta, sem humor. Então eu vou refrescar a sua memória. Você se lembra de uma noite de tempestade? Lembra de ter batido na minha porta, ensopado pedindo ajuda?
Lembra de eu ter te dado abrigo, roupa seca e comida quente? Ele não respondeu. Apenas olhava para o chão, para os seus pés empoeirados. Eu me lembro. Continuei, a voz subindo um tom. E me lembro também que você se aproveitou da minha solidão, do meu medo da trovoada. Você se aproveitou de uma mulher que te tratou como um filho. E depois, o que você fez? Sumiu como um rato e foi para o bar se gabar, contar vantagem de que tinha domado a viúva. O rosto dele se contraiu. Ele tentou me interromper. Isso não é verdade. Não é verdade! Meu grito fez várias pessoas pularem de susto. O fogo dentro de mim explodiu. Não é verdade que você anda espalhando por aí que eu corri atrás de você? Que eu te ofereci dinheiro? Não é verdade que você está se fazendo de vítima, me pintando como uma velha louca e desesperada? A multidão estava em silêncio absoluto agora. Todos os olhos estavam em nós. Vi rostos conhecidos, vizinhos, gente da igreja, todos testemunhando a minha humilhação se transformar em acusação. E o seu plano? Continuei, implacável. Aquele que você contou aos seus amigos, bêbado de cachaça, de entrar na justiça para me pedir pensão, de ameaçar tirar meus filhos de mim dizendo que sou velha demais para cuidar deles? Isso também é mentira? Naquele momento, ele levantou a cabeça, os olhos faiscando de desespero. Isso é calúnia. A senhora está inventando. Eu estou inventando? Olhei para a multidão. Eu, uma mulher de 63 anos, que trabalhou a vida inteira, que criou 2 filhos sozinha com dignidade, ia inventar uma história dessas? Ia me expor a essa vergonha toda por nada? Virei-me para ele novamente, chegando mais perto. Olhe para mim, Rômulo. Olhe nos meus olhos e diga, na frente de toda essa gente, que você não é o pai dos 3 filhos que eu estou carregando na minha barriga. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Seus olhos corriam pela multidão, vendo o desprezo e a acusação nos rostos que antes eram sua plateia. Ele estava encurralado pela própria mentira. Pois agora, eu disse, a voz baixa, mais cortante, você vai assumir o que fez, e vai assumir com respeito. Porque se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, é que mulher nenhuma, nem nova, nem velha, nasceu para servir de escada para macho subir em cima da própria vaidade, e muito menos para ser saco de pancada da covardia de um. Ele finalmente encontrou a voz, mas era um sussurro patético. Me deixa em paz. Ele se virou e, abrindo caminho à força pela multidão, saiu correndo, quase tropeçando nos próprios pés. Ninguém tentou impedi-lo. Todos apenas observaram sua fuga covarde. Quando ele sumiu de vista, um silêncio pesado ficou no ar por um momento. E então, lentamente, uma mulher começou a bater palmas. Depois outra, e mais outra. Em segundos, a feira inteira parecia estar me aplaudindo. Eram principalmente as mulheres. Nos olhos delas, eu não via mais pena ou zombaria. Via respeito, via reconhecimento, via solidariedade. Eu fiquei ali, parada, com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas pela primeira vez, não eram lágrimas de vergonha, eram de alívio e de vitória. Naquele dia, no coração da cidade, eu tinha perdido o que restava do meu sossego, mas tinha reconquistado a minha dignidade. A minha confrontação com Rômulo na feira foi como jogar uma pedra num lago parado. As ondas de choque se espalharam por toda a cidade, e as águas nunca mais voltaram a ser as mesmas. Serra do Ramalho se dividiu em 2. De um lado, estavam aqueles que, por machismo, por costume ou por pura maldade, me condenavam. Eram em sua maioria homens, os companheiros de copo de Rômulo, que o defendiam dizendo que a velha deu mole, ele aproveitou. Diziam que eu tinha procurado, que eu era uma sem-vergonha, que tinha manchado a memória do meu falecido marido. Para eles, a culpa era sempre da mulher. Do outro lado, e para minha surpresa, formou-se um exército silencioso de apoiadoras. Eram as mulheres, as casadas, as solteiras, as viúvas, as jovens e as velhas. Elas, que conheciam na pele o peso do julgamento e a arrogância masculina, viram na minha atitude um grito que era delas também. Elas não falavam abertamente, não faziam comícios, mas demonstravam seu apoio de outras formas. Começou com pequenos gestos, um aceno de cabeça mais demorado na rua, um sorriso cúmplice. Dona Maria da padaria começou a me dar o pão mais quentinho. Seu Zé do açougue separava a melhor carne para mim. Eram coisas pequenas, mas que significavam o mundo. Significavam que eu não estava mais completamente sozinha.
A pessoa mais importante que surgiu nesse período foi a doutora Sofia. Ela era a nova assistente social do município, uma moça de fora, de Salvador, com um olhar inteligente e um jeito firme de falar. Ela ficou sabendo da minha história e, numa tarde, bateu na minha porta. Eu a recebi com desconfiança. Estava cansada de gente querendo se meter na minha vida. Mas ela foi diferente. Dona Leonice, meu nome é Sofia. Eu soube o que aconteceu. E eu não vim aqui para lhe dar sermão ou sentir pena. Vim para oferecer ajuda. Ela entrou, sentou-se na minha cozinha e me ouviu. Ouviu a história toda, desde o começo, sem me interromper, sem me julgar. Quando terminei, com os olhos marejados, ela apenas disse: "A senhora foi muito corajosa. O que a senhora fez na feira foi um ato de bravura." Aquelas palavras foram como um bálsamo na minha alma ferida. Coragem ou loucura? Nem sei mais. Eu respondi. Coragem, ela afirmou. E agora, a gente precisa usar essa coragem para garantir os seus direitos. E os direitos dos seus filhos. O que aquele homem fez tem nome. E o que ele planejava fazer também. A senhora não pode deixar isso passar em branco. Doutora Sofia me explicou sobre a lei, sobre o direito à pensão alimentícia, sobre o exame de DNA. Falou sobre violência psicológica, sobre difamação. Eram palavras que eu mal conhecia, mas que descreviam perfeitamente o que eu estava passando. Ele precisa ser responsabilizado legalmente, Dona Nissa, pela paternidade e pela humilhação que ele lhe causou. A ideia de entrar na justiça me assustava. Era um mundo desconhecido, de papéis, de advogados, de juízes. Mas a doutora Sofia me garantiu que estaria ao meu lado. Ela me indicou um advogado da Defensoria Pública e se ofereceu para me acompanhar em tudo. Enquanto isso, a reação dos meus filhos também começou a mudar. Depois do confronto na feira, a história chegou a Brasília, provavelmente por algum parente fofoqueiro. Lúcia me ligou. A voz dela não era mais de acusação, mas de preocupação. Mãe, é verdade o que estão dizendo? Que a senhora enfrentou esse homem no meio da rua? É verdade, minha filha. Houve uma pausa. E... o que ele disse? Ele te fez algum mal? Ele fugiu, Lúcia. Fugiu como o covarde que ele é. Ouvia suspirar do outro lado da linha. Mãe, a senhora precisa tomar cuidado. Esse tipo de gente é perigoso. Não era um pedido de desculpas. Não era um abraço. Mas era um começo. A vergonha deles estava, aos poucos, sendo substituída por um medo protetor. Eles ainda não entendiam a minha dor, mas começavam a enxergar o perigo que eu corria. A cidade estava dividida, e a minha própria família também. Eu estava no centro de um furacão, mas pela primeira vez, eu via uma luz no fim do túnel. Eu não tinha mais apenas a minha raiva para me guiar. Tinha aliados, tinha a lei, e tinha a esperança de que, no fim, a justiça prevaleceria. Entrar no mundo da justiça foi como aprender uma língua estrangeira na velhice. Era um universo de termos complicados, de corredores frios de fórum, de uma lentidão que testava a paciência de qualquer um. Se não fosse pela doutora Sofia, eu teria desistido na primeira semana. Ela me acompanhou até a Defensoria Pública em Bom Jesus da Lapa. O defensor, Dr. Caio, era um rapaz jovem, sobrecarregado de trabalho, com uma pilha de processos que tocava o teto da sua sala apertada. Ele me ouviu com uma atenção cansada, fazendo anotações num bloco de papel amarelado. Então, a senhora quer entrar com uma ação de investigação de paternidade, cumulada com alimentos, ele disse, mais para si mesmo do que para mim. O procedimento é padrão. A gente entra com a petição. O juiz manda citar o suposto pai. Ele apresenta a defesa. Marca-se a audiência de conciliação. E se não houver acordo, o exame de DNA. Parecia simples na explicação dele, mas cada passo era uma montanha a ser escalada. Tive que contar minha história de novo, em detalhes, para um escrivão. Tive que assinar uma procuração, uma declaração de pobreza. Tive que juntar documentos, testemunhas. Cada papel era uma nova camada de exposição, de humilhação. A notícia de que eu tinha entrado na justiça se espalhou, e a reação de Rômulo não demorou. Ele foi intimado por um oficial de justiça a comparecer no fórum. Segundo me contaram, ele recebeu o papel com um ar de deboche, dizendo que eu não tinha como provar nada. A primeira audiência foi marcada para 2 meses depois. Foi um dia de nervos à flor da pele. Doutora Sofia foi comigo. Meus filhos não vieram, mas Lúcia ligou na noite anterior, desejando boa sorte. A voz ainda distante, mas presente.
Rômulo chegou acompanhado de um advogado de porta de cadeia, um sujeito com um bigode fino e um terno brilhoso. Na sala de audiência, na frente de uma conciliadora, ele negou tudo. Disse que mal me conhecia, que era tudo invenção da minha cabeça, que eu era uma senhora desequilibrada que estava obcecada por ele. Ouvir aquelas mentiras deslavadas, ditas com a maior calma do mundo, fez meu sangue ferver. Eu quis gritar, xingá-lo, mas doutora Sofia segurou meu braço por baixo da mesa, um sinal para que eu mantivesse a calma. Como não houve acordo, o juiz determinou a realização do exame de DNA. A coleta do material foi outro momento de tortura. Tivemos que ir a um laboratório conveniado, eu e ele. Não trocamos uma palavra. O silêncio no carro da prefeitura, que nos levou até lá, era pesado, cortante. Ele me olhava com um ódio que eu nunca tinha visto antes. O rapaz dos olhos tristes tinha se tornado um homem de olhar peçonhento. Depois vieram mais meses de espera pelo resultado. A burocracia parecia se arrastar de propósito. Enquanto isso, minha barriga crescia a olhos vistos. A gravidez de trigêmeos era difícil. Meus pés inchavam, minhas costas doíam, e o cansaço era meu companheiro constante. Durante esse tempo, Rômulo e seus amigos tentaram me intimidar. Passavam na minha rua de moto, acelerando o motor na frente da minha casa. Espalharam boatos ainda piores, dizendo que eu estava saindo com vários homens, que as crianças poderiam ser de qualquer um. Houve noites em que eu tive medo. Trancava a porta, as janelas e rezava. Mas então, eu sentia um chute, um movimento dentro de mim. Eram eles, meus filhos, me lembrando pelo que eu estava lutando. Aquilo me dava forças para continuar. As mulheres da cidade continuavam a ser minha rede de apoio. Traziam-me um prato de comida, uma ajuda para lavar o quintal, um pouco de conversa para espantar a solidão. Elas eram a prova de que a sororidade não era só uma palavra bonita, era um ato de sobrevivência. Aquele período foi um mergulho num labirinto. Um labirinto de papéis, de esperas, de humilhações e de medo. Mas a cada corredor sem saída, a cada curva escura, a mão firme da doutora Sofia e os chutes dos meus bebês me guiavam, me lembrando que, por mais longo que fosse o caminho, havia uma saída, e eu estava determinada a encontrá-la. O abismo que se formou entre mim e meus filhos parecia intransponível. Nossas conversas ao telefone eram curtas, protocolares, cheias de não ditos. Eles me perguntavam da saúde. Eu respondia que estava bem. Eu perguntava das netas. Eles respondiam que estavam bem. Eram conversas de estranhos. A mágoa e a vergonha ainda eram um muro entre nós. A virada começou com uma ligação de Lúcia, umas semanas depois da primeira audiência. Mãe, eu pensei melhor. Eu sei que a gente não te apoiou como deveria. É que foi um choque muito grande. E a gente ficou com vergonha, com raiva. Mas eu conversei com o meu marido e... eu tô indo pra aí. Chego no sábado. Eu quase não acreditei. Você vem pra cá, minha filha? Vou. Vou passar umas semanas com a senhora. Preciso ver como a senhora está. E preciso que a gente converse. De verdade. A chegada de Lúcia foi estranha no começo. Havia um constrangimento no ar. Nós nos abraçamos de forma rápida, quase formal. Ela olhou para a minha barriga, agora enorme, e seus olhos se encheram de uma mistura de espanto e algo que eu não consegui decifrar. Nos primeiros dias, nós circulamos uma em torno da outra, falando de amenidades. Do tempo, das plantas, das minhas netas. Mas na terceira noite, depois do jantar, sentadas na varanda, o muro finalmente começou a ruir. Mãe, eu preciso entender, ela começou, a voz baixa. Me conta como tudo aconteceu, sem tirar nem pôr. Eu preciso saber da sua boca, não pela dos outros. E eu contei tudo. Falei da solidão, do silêncio da casa, da carência que me consumia. Descrevi a chegada de Rômulo, a atenção que ele me dava, a forma como me senti útil e vista de novo. Falei da noite da tempestade, da minha fraqueza, do meu arrependimento. E então contei da humilhação, das mentiras, do plano cruel dele. Falei com uma honestidade brutal, sem poupar a mim mesma. Chorei ao relembrar a vergonha, a raiva. Lúcia ouviu tudo em silêncio, o rosto na penumbra. As lágrimas escorriam pelo seu rosto também. Quando terminei, ela ficou um longo tempo sem dizer nada, apenas olhando para o céu escuro. Eu não fazia ideia, ela sussurrou finalmente. A gente liga todo domingo, manda o dinheiro e acha que tá tudo bem. A gente nunca parou para pensar na sua solidão, mãe, no vazio que essa casa ficou.
A gente te deixou sozinha. Vocês têm a vida de vocês, minha filha. É o certo. Não, não é, ela disse, a voz firme. O certo é cuidar de quem cuidou da gente. E nós falhamos. Eu falhei. Quando a senhora mais precisou de mim, eu te julguei. Eu te dei as costas. Me perdoa, mãe. Por favor, me perdoa. O pedido de perdão dela quebrou a última barreira. Nós nos abraçamos ali, na varanda, e choramos juntas. Um choro de alívio, de reconciliação. Foi como se uma ferida profunda, que infeccionava há meses, finalmente fosse limpa e começasse a cicatrizar. Lúcia ficou comigo por 1 mês. Ela cuidou de mim como eu nunca imaginei. Fazia minhas comidas favoritas, me ajudava com o trabalho de casa, media minha pressão, me acompanhava nas consultas. Ela ouviu os corações dos bebês no ultrassom e chorou de emoção. Ela viu com os próprios olhos o desprezo de alguns na rua e a solidariedade de outros. Ela entendeu a minha luta. Ela também conversou muito com Marcos pelo telefone. Contou a ele a história toda, a nossa conversa. Aos poucos, a atitude dele também mudou. Ele começou a me ligar com mais frequência, a voz menos dura, mais preocupada. Passou a mandar mais dinheiro. Para as despesas dos bebês, ele dizia. A visita de Lúcia foi a ponte que me permitiu atravessar o abismo da solidão familiar. Quando ela foi embora, me deixando com a promessa de voltar para o nascimento, eu não era mais uma mulher lutando uma batalha solitária. Eu tinha recuperado meus filhos. O exército estava se reagrupando, e eu sabia que, com eles ao meu lado, eu poderia enfrentar qualquer coisa. Os últimos meses da gravidez foram uma provação. Carregar 3 bebês aos 63 anos era como desafiar a lei da gravidade e todas as outras leis da natureza. Meu corpo, que já não era o mesmo, foi levado ao limite. Eu me sentia como um barco pequeno carregando uma carga pesada demais, navegando em águas turbulentas. As dores nas costas eram constantes. Meus pés e pernas incharam tanto que eu só conseguia usar os chinelos velhos de Geraldo. A azia me queimava por dentro, e encontrar uma posição para dormir era uma missão impossível. Eu passava as noites virando de um lado para o outro na cama, cercada de travesseiros, sentindo meus 3 passageirinhos se mexerem, cada um no seu ritmo, como se estivessem dançando uma ciranda dentro de mim. A doutora Cláudia me acompanhava de perto. Minha gravidez era considerada de altíssimo risco. Tinha consultas semanais, exames constantes. Minha pressão teimava em subir, e o medo de uma pré-eclâmpsia era uma sombra que nos assombrava. Mas se o corpo padecia, o espírito se fortalecia. A solidariedade que nasceu depois do episódio na feira se consolidou. Minha casa se tornou um ponto de encontro de mulheres. Dona Elvira, a vizinha fofoqueira, numa reviravolta surpreendente, tornou-se uma das minhas maiores aliadas. Talvez por remorso, talvez por admiração. Ela aparecia todo dia com um prato de comida, uma fofoca do bem, ou simplesmente para me fazer companhia. Deixa de ser teimosa, Nissa. E senta essa bunda nessa cadeira. Eu lavo essa louça, ela dizia, com seu jeito mandão. Outras mulheres vinham ajudar. Umas traziam frutas, outras ajudavam a estender as roupas pesadas. Elas organizaram um chá de bebê surpresa para mim. Minha sala se encheu de pacotes de fraldas, roupinhas, mamadeiras. Chorei como uma criança. Eu, que achava que seria uma pária, estava sendo abraçada pela minha comunidade, pelas mulheres da minha comunidade. Lúcia e Marcos, agora plenamente a bordo, também se faziam presentes. Lúcia me ligava todos os dias, me enchendo de recomendações. Marcos, no seu jeito mais calado, demonstrava seu cuidado de outra forma. Depositava mais dinheiro na minha conta, e numa das ligações perguntou sem jeito. A senhora já pensou nos nomes, mainha? Enquanto isso, o processo na justiça se arrastava. O resultado do DNA demorava a sair, e a espera era angustiante. Rômulo, por sua vez, continuava a me assombrar. Ele não se aproximava mais, mas eu sentia seu olhar de ódio quando passava de carro ou moto. Sabia que ele estava apenas esperando, como um abutre, para ver o que aconteceria. A longa espera era física, emocional e judicial. Era uma espera pela chegada dos meus filhos, uma espera pela cicatrização completa das minhas feridas e uma espera pela justiça dos homens. Numa tarde, sentada na minha rede, que mal me aguentava mais, eu senti os 3 se mexerem ao mesmo tempo. Uma onda de movimento percorreu minha barriga. Coloquei as mãos sobre ela e sorri. Apesar de toda a dor, de todo o medo, de toda a humilhação, eu nunca me senti tão cheia de vida. Aqueles 3 seres,
que tinham começado como o símbolo do meu maior erro, tinham se transformado na minha maior força. Eles me fizeram redescobrir a minha coragem, me reaproximaram dos meus filhos e me mostraram a força da solidariedade feminina. Eles ainda nem tinham nascido e já tinham virado a minha vida do avesso para o lado certo. E por isso, eu já os amava com uma intensidade que transbordava do peito. A espera era longa, mas valeria a pena. A bolsa não estourou como nas novelas, com um aguaceiro no meio do supermercado. Ela começou a vazar de mansinho, numa madrugada chuvosa de abril, me acordando com uma sensação de umidade morna. Sentei na cama, o coração disparado. Estava com 34 semanas. Era cedo demais, mas para trigêmeos, já era uma vitória. Liguei para a doutora Cláudia, que me mandou ir imediatamente para o hospital em Barreiras, a cidade grande mais próxima, que tinha uma UTI neonatal. O plano de emergência que tínhamos ensaiado tantas vezes entrou em ação. Liguei para Lúcia, que já estava de malas prontas em Brasília, e para a ambulância da prefeitura, que doutora Cláudia tinha deixado de sobreaviso. Enquanto esperava, com as contrações começando a apertar, olhei ao redor do meu quarto. No canto, 3 pequenos berços de vime, emprestados pelas vizinhas. Sobre eles, as roupinhas que as mulheres da cidade me deram. Senti uma onda de gratidão e medo. Estava na hora. A viagem na ambulância foi um borrão de dor e ansiedade. Lúcia chegou a Barreiras no primeiro voo, encontrando-me já no centro cirúrgico, preparada para a cesárea. Segurando a minha mão, com os olhos cheios de lágrimas, ela sussurrou: "Estou aqui, mãe. Vai dar tudo certo." E deu. Às 7h15 da manhã, ouvi o primeiro choro, agudo, forte. "É um menino!" anunciou o médico. 2 minutos depois, outro choro, um pouco mais fraco. "Outro menino!" E então, um silêncio que pareceu durar uma vida inteira. Meu coração parou. "E o outro, doutor? E o outro?" Finalmente, um chorinho miado, quase um miado de gato. Uma menina, valente. Não pude vê-los de imediato. Por serem prematuros, foram levados diretamente para a incubadora, na UTI neonatal. Só pude ouvir seus choros, a trilha sonora mais linda da minha vida. Apaguei de cansaço e só acordei horas depois, no quarto. Lúcia estava ao meu lado. Marcos também. Ele tinha pegado um ônibus durante a noite e vindo de Brasília. Vê-lo ali, com o rosto cansado e os olhos vermelhos de preocupação, foi o meu maior presente. "Eles são lindos, mainha", ele disse, a voz embargada. "Pequeninos, mas lindos." Mais tarde, numa cadeira de rodas empurrada por meus 2 filhos, fui finalmente conhecer meus 3 ventos. A UTI neonatal era um lugar de bips constantes, de luzes suaves e de um silêncio reverente. E lá estavam eles, em 3 incubadoras lado a lado, pequenos, frágeis, com a pele avermelhada e fininha. Tubos e fios os conectavam às máquinas que os mantinham vivos. Eram as coisinhas mais minúsculas e perfeitas que eu já tinha visto. O primeiro era o mais forte, o que chorou mais alto. Mateus. O segundo, um pouco menor, parecia um lutadorzinho, Tiago. E a terceira, a menor de todos, a que demorou a chorar, era uma bonequinha de porcelana, Sofia, em homenagem à assistente social que tanto me ajudou. Estendi a mão e, através de um buraquinho na incubadora, toquei os dedinhos de Mateus. Ele agarrou meu dedo com uma força surpreendente. Naquele toque, todo o sofrimento dos últimos meses se desfez. Toda a vergonha, toda a raiva, toda a dor. Tudo se transformou em um amor avassalador. Um amor que era 3 vezes maior do que tudo que eu já tinha sentido. Chorei. Lúcia e Marcos choraram comigo. Éramos uma família de novo, unida por aqueles 3 milagres frágeis. Eles ficaram no hospital por quase 2 meses. Foram dias de luta, de idas e vindas, de pequenas vitórias. O primeiro ganho de peso, a primeira vez que respiraram sem ajuda, a primeira vez que pude pegá-los no colo. E foi em um desses dias, sentada ao lado das incubadoras, que recebi um telefonema do Dr. Caio, o defensor público. "Dona Leonice, tenho notícias. Saiu o resultado do exame de DNA. Prendi a respiração. Positivo, Dona Nissa. 99% de compatibilidade. Ele é o pai. A justiça agora reconhece." Olhei para os meus 3 filhos dormindo. A justiça dos homens tinha chegado. Tarde, mas tinha chegado. Mas a verdadeira justiça,
A justiça da vida já estava ali, na minha frente. 3 coraçõezinhos batendo, provando que, mesmo da noite mais escura, pode nascer o dia mais luminoso. Trazer 3 bebês para a minha casinha de 3 cômodos foi como soltar um furacão numa caixa de fósforos. O silêncio, meu velho e indesejado companheiro, foi expulso sem cerimônia. Foi substituído por uma sinfonia de choros, risadas, arrotos e o barulho constante da máquina de lavar. Minha rotina, antes um relógio previsível, virou um caos delicioso. Os dias e as noites se fundiram numa sequência interminável de mamadas, trocas de fraldas e tentativas de fazer 3 bebês dormirem ao mesmo tempo. Uma tarefa, descobri, mais difícil do que enfrentar um covarde na feira. Mas eu não estava sozinha. Lúcia tirou uma licença longa e ficou comigo nos primeiros meses. Marcos vinha de Brasília em todos os feriados, e a minha rede de apoio feminina de Serra do Ramalho se revelou um verdadeiro batalhão. As mulheres se revezavam para me ajudar. Uma vinha de manhã para dar banho nos bebês, outra trazia o almoço pronto, outra ficava com eles para eu poder tirar um cochilo. Minha casa vivia cheia de gente, de risadas, de cheiro de talco e de leite. A audiência final do processo aconteceu quando os bebês tinham 6 meses. Eu fui com a doutora Sofia e o doutor Caio. Rômulo estava lá, abatido, envelhecido. Com o resultado do DNA na mesa, ele não tinha mais como negar. O juiz determinou que ele registrasse as crianças com seu nome e pagasse uma pensão. O valor era irrisório, quase simbólico, pois ele alegou não ter renda fixa. Eu sabia que ele mal pagaria, ou nunca pagaria. Mas não era pelo dinheiro que eu tinha lutado. A verdadeira punição dele não foi a do juiz, foi a da cidade. Ele se tornou um pária. Ninguém mais lhe dava trabalho. Os amigos se afastaram. Ele andava de cabeça baixa, evitado por todos. Sua arrogância tinha lhe custado tudo. A justiça social, às vezes, é mais implacável que a dos tribunais. A vida seguiu. Mateus, Tiago e Sofia cresceram saudáveis e fortes. Eram 3 personalidades distintas. Mateus era o líder, o agitado, a cópia do avô Geraldo. Tiago era o observador, o calmo, com um sorriso doce que derretia meu coração. E Sofia? Sofia era a dona da casa. Pequenina, mas com uma personalidade de gigante. Mandava nos irmãos e em mim. Eles enchiam meu terreiro de correria e alegria. Suas risadas eram a nova melodia da minha casa. Eu, que me achava no fim da linha, tinha recebido uma nova vida. Uma vida mais cansativa, mais barulhenta, mais bagunçada, mas infinitamente mais feliz. Meus filhos mais velhos se tornaram os melhores tios do mundo. Mimavam os pequenos, enchiam a casa de presentes, e a relação entre nós se tornou mais forte e verdadeira do que nunca. A crise nos quebrou, mas nos reconstruiu sobre alicerces mais sólidos. Eu me tornei uma figura na cidade. A Nissa dos Trigêmeos. As pessoas não me olhavam mais com pena ou zombaria. Me olhavam com uma espécie de respeito temeroso. Eu era a prova viva de que não se deve subestimar a força de uma mulher, não importa a idade que ela tenha. Às vezes, à noite, quando os 3 finalmente dormiam em seus berços, eu ficava olhando para eles e pensava em como a vida é cheia de reviravoltas. Uma noite de solidão e erro tinha me trazido a maior alegria da minha existência. A maior humilhação tinha me revelado a minha maior força. Eu não era mais a viúva de Geraldo. Eu não era a velha que cometeu um deslize. Eu era a Nissa, mãe de 5, avó de 2 e matriarca de uma história de resiliência. E essa nova identidade, forjada no fogo, era a mais verdadeira e a mais bonita de todas. Hoje, escrevo estas últimas linhas sentada na minha varanda. O sol está se pondo, pintando o céu do meu sertão com as cores que eu tanto amo. Tenho 72 anos. As dores nas juntas são mais frequentes. Os cabelos estão completamente brancos, mas os meus olhos, dizem, brilham mais do que nunca. Lá no terreiro, 3 vultos correm atrás de uma bola de futebol, gritando e rindo. Mateus, Tiago e Sofia. Estão com 9 anos. São a minha vida, o meu barulho, a minha alegria. Eles transformaram a poeira vermelha do meu quintal num campo de sonhos. Lúcia e Marcos estão aqui. Passaram as férias comigo. Estão sentados na cozinha, preparando o jantar, a conversa animada chegando até mim. Minhas netas mais velhas estão ensinando Sofia a dançar forró na sala. Minha casa está cheia. Meu coração está transbordando.
De vez em quando ainda vejo Rômulo pela cidade. Ele é uma sombra do homem que foi. Vive de bicos. Nunca casou. Nunca teve outros filhos. Às vezes ele olha para as crianças de longe, com um olhar que não consigo decifrar. Não é ódio nem amor. Talvez seja arrependimento. Talvez seja só o vazio. Eu não sinto mais raiva dele. Não sinto nada. Ele é apenas uma página virada. Um fantasma de um passado que já não me pertence. Ele nunca pagou a pensão direito, mas deu aos meus filhos a única coisa que importava. O nome e a prova de que eles não nasceram do nada. Outro dia, uma moça da cidade que estava passando por um problema com o marido veio conversar comigo, pedir um conselho. Ela me disse: Dona Nissa, a senhora me inspira. A sua coragem me dá forças. E é aí que eu entendo o propósito de tudo que passei. A minha história, que um dia foi a minha maior vergonha, se tornou uma semente de força para outras mulheres. Se eu aprendi algo em todos esses anos, aprendi que a vida não acaba aos 50, nem aos 60. Ela só muda de capítulo. Aprendi que a solidão é perigosa, mas que a gente é mais forte que ela. Aprendi que a dignidade não está em não cometer erros, mas em como a gente se levanta depois deles. E aprendi, principalmente, que o corpo da mulher é um território sagrado de resiliência. Ele gera vida, ele sente dor, ele envelhece, mas a força que mora dentro dele, essa não tem idade. Não tem menopausa que faça secar. Olho para os meus 3 pequenos milagres correndo no quintal, o suor brilhando em suas testas, as risadas ecoando no ar do fim de tarde. Eles são a minha colheita. A prova de que até no sertão mais seco, depois da tempestade mais violenta, a vida sempre encontra um jeito de florescer. E como floresce. E essa é a minha história. Uma de tantas, eu sei. Se ela tocou você de alguma forma, se te fez pensar ou sentir, deixe sua curtida, seu comentário. É um jeito de eu saber que minha prosa chegou aí do outro lado. E se você ainda não faz parte da nossa roda de conversa, se inscreva no canal. Porque cada história compartilhada, como a minha, é uma semente de força que a gente planta no mundo. E o mundo, meus amigos, está precisando muito de uma boa colheita. Um cheiro para vocês.